Bom dia, meninas e meninos! Voltando agora às aulas de literatura mesmo, quer dizer, não que a outra não tenha sido da semana passada, mas voltando às escolas literárias, agora vamos para o romantismo. Eu tô mostrando aqui que tá pessimamente escrito, mas tá escrito. Romantismo. Dá sim. Não dá, não. É que a telinha é pequena. Não dá, não. Bom, gente, o romantismo é uma escola literária de grande importância na literatura e principalmente de inauguração de uma nova estética. O romantismo é a escola literária que marca o início da era moderna. Primeira coisa a se lembrar é que o romantismo não é apenas a questão amorosa que a gente costuma achar. O romantismo é qualquer idealização. Então tudo que tem um processo de idealização, de enaltecimento, é um processo romântico. Se é fã de alguma coisa, muito fã, e você não vê defeitos naquilo, você está sendo romântico. Ou se você odeia completamente alguma coisa e só vê defeitos naquilo, você está sendo romântico. Então, tudo que é de extremos é romântico. O romantismo é muito acompanhado de um nacionalismo muito forte, de uma ideia de que a sua nação é gigantesca, de que a sua nação é a melhor de todas. Daí os movimentos de unificação e os movimentos de independência. Por exemplo, a unificação alemã, ela acontece por conta do movimento romântico, de certa forma. A unificação italiana, ela acontece também por conta disso. Os movimentos de independência das colônias, seja do Brasil, que é durante o romantismo que acontece, a independência brasileira, e de outros lugares das colônias, também acontecem durante essa época do romantismo. O romantismo é a consequência do iluminismo. Porque o iluminismo acaba sendo aquela questão de tirar a questão religiosa que une os povos e se unir em nações. E a Revolução Industrial, que vai mudar a forma de que a civilização se organize, dando vazão a coisas como o comunismo, o socialismo, essas coisas que também são frutos do romantismo. Principalmente porque o romantismo é cheio de utopias, o romantismo é construído em utopias. Pense, sempre que você tem a idealização de alguma coisa, você imagina que aquilo é perfeito. Você imaginando que aquilo é perfeito, portanto você tem uma utopia. Então o romântico, ele se estabelece em utopias. É a época de livros como O Sofrimento do Jovem Werther, de Fausto, Frankenstein, O Médico e o Monstro, Drácula, essas coisas em que o anti-herói começa a fazer sucesso. É a época de monstros, é a época de terrores, é a época que você explora o lado sombrio do ser humano. É o Sturm und Drang. Fala Sturm, Sturm, Starren, Sturm, and Drang. Drang, Strand and Drang. Strand and Drang. Tempestade em ímpeto, tempestade em tempestuosidade. É que as narrações elas têm que ser assim, rápidas, sem muitos detalhes, focado nos adjetivos e de uma forma bastante tensa, bastante pesada, bastante focada na ação. Os dois principais livros, que é o que fundamenta o romantismo, acaba sendo do alemão Goethe, que é o Sofrimento do Jovem Werther e o Fausto. O Sofrimento do Jovem Werther é tão triste, mas tão triste, que quando você espremeu, sai da discografia de Evanescence, você espremeu o livro, praticamente, sabe? Sai My Immortal tocando. É um cara chamado Werther, que é jovem, e ele tem uma mina que ele adora, que ele gosta muito. E aí a Charlotte, invariavelmente, acaba ficando com outro cara. O Werther acaba não conseguindo ficar com a Charlotte, então ele toma a decisão lógica que todo amante tomaria. Ele resolve se matar. Vai até a casa dela, vai pegar uma arma emprestada com o marido dela, mas quem atende é a Charlotte. Charlotte pega a arma, entrega pra ele, e ele vai embora acariciando a arma. Ah, ela tocou nessa arma, agora eu vou me matar com a arma que ela tocou, e blá blá blá, essas coisas todas. Chega na casa dele, obviamente dá um tiro na própria cabeça. Mas o romântico ele tem que sofrer. O romântico sofre. O romântico ele precisa sofrer muito, porque ele tá lá sofrendo. É sofrimento até... né? Então ele não morre com esse tiro na cabeça, obviamente. Ele morre umas 12 horas depois de hemorragia. Isso daí é a tônica da maior parte dos relacionamentos amorosos. Ou eu fico com você, ou eu morro. E o outro livro do Goethe também, que serve para dar o outro tom do romantismo, é Fausto. E a história do Fausto é o seguinte: você tem o Fausto, que é um cara que quer conhecer muito sobre todas as coisas e tal, em termos bastante resumidos, né? Obviamente. E ele
tem algumas possibilidades. A, estudar muito. B, pedir ajuda para outras pessoas. Ou C, fazer um pacto com o demônio. Então quem é você? Mefistófeles. Ou simplesmente o diabo. E o Mefisto, aí no caso, o Mefistófeles é um demônio que vai aparecer em tudo quanto é obra depois, né? Justamente por conta disso. E o demônio não é sacana. Essa é uma coisa interessante no romantismo. O demônio é uma criatura do mal, maligna, destruidora. A partir do romantismo que eles começam a ver o demônio como alguém mais incompreendido, como alguém que está ali cumprindo alguma função. Aí ele faz um pacto com o Mefistófeles, e o Mefistófeles não é um cuzão, ele na verdade é brother pra caramba, tanto que eles começam a viajar pelo mundo. We've done extraordinary things to triplets, all of which have been massively entertaining. I will treasure our Flickr albums forever. But now it's time for us to accept what we are and go back to work. E nessa viagem, obviamente, o Fausto acaba conhecendo uma mulher, e ele se apaixona por essa mulher. Só que a alma dele já está prometida ao demônio. Ele tenta romper o pacto com o demônio, mas ao contrário dos irmãos Winchester, ele não consegue romper esse pacto com o demônio e invariavelmente ele morre e sua alma vai para o inferno. Eu pro inferno por quê? Porque assim diz o contrato que assinou. E outro livro que vale muito a pena comentar é O Paraíso Perdido, do John Milton, que é um poema épico que conta a história da queda de Lúcifer a partir de Lúcifer. Então o personagem principal da obra dele é Lúcifer. E é aí que você tem a base para você entender que o demônio, na verdade, ele é incompreendido. E não que ele seja uma criatura maligna. Vamos às características gerais do romantismo. A primeira delas e principal é a ruptura com a tradição clássica. A gente tinha toda uma tradição estética literária até o romantismo, mas a partir do romantismo eles resolvem romper, porque o romântico é o rebelde. Então, ele tenta romper com as tradições, com as culturas clássicas. Uma das coisas que acaba rompendo aí no caso é o épico. Outra coisa é que o romântico ele é muito preocupado com ele mesmo, com o eu, com o subjetivo, com aquilo que ele acha que é verdade. Então, as histórias deles vão ser muito focadas em imaginação e naquilo que ele acha que é verdade, com muitos adjetivos, com muito sentimento. Extremamente subjetivo, é egocêntrico. O romântico é extremamente egocêntrico. Ele vai estar preocupado extremamente com ele. O nacionalismo é outra característica que, como eles tiraram a religião do poder, de certa forma, né, não que ela ainda não seja relevante, mas tirar a religião do poder como um todo, eles tiveram que arranjar um novo jeito de ter um novo poder aí pelas classes burguesas. E no caso são as nações, os estados, eles começam a surgir. Então, basicamente, o mundo moderno ele começa a ser fundamentado nessa época. Aí você tem o idealismo, que eu já comentei, que é a base do romantismo, e junto com o idealismo vem o escapismo, vem a fuga da realidade. Essa fuga da realidade ela pode acontecer de diversas formas. Ou ela pode fugir para um mundo perfeito, medieval, ou para um mundo futuro, ou para um mundo em que tem monstros, fantasia, alguma coisa assim do tipo. O ilogismo, a falta de lógica dentro da narrativa. Quando eu falo falta de lógica, não é falta necessariamente de verossimilhança, mas exageros. Tipo, se matar porque não conseguiu ficar com o amor da vida dele, ou então ter uma coisa meio Batman. Às vezes tem alguns heróis completamente Batman dentro da literatura, em Portugal inclusive, o Eurico Presbítero é praticamente o Batman. E obviamente a idealização da mulher. O romântico ele tem uma idealização muito grande da mulher, semelhante àquela do trovadorismo. Então a ideia da princesa, da mulher que tem que ser salva de alguma forma, ela tem aí no romantismo a sua base. Por isso que até hoje as mulheres elas costumam ser colocadas como frágeis a serem salvas. Aquela coisa do mocinho salvar a mocinha. Bom galera, eu não sei quantos vídeos ainda virão sobre o romantismo, pois é uma escola de muita abrangência, deve ter mais uns 2 ou 3. É muita coisa, na verdade, que a gente tem para falar sobre essa escola literária. Então, se você gostou, dá aquele joinha, se inscreva, faz essas coisas de sempre, e é isso aí, abraço.